Louvado seja Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o povo de Aruanda. Graças a Deus. Meus filhos, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Este nego velho veio falar coisa séria. Pai Benedito de Aruanda. Filho, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é o infinito amor. Mas tudo tem limite, sabe, filho? Tudo tem limite. E quando os danos são grandes, quando os danos já são repetidos, de encarnação após encarnação, num planeta e vai para outro, aí Deus manda para outro planeta e continua os crimes, aí vai para outro, continua, vai para outro, continua, chega uma hora que Deus dá a última chance, sabe, meus filhos? Dá a última chance. E muitos desses espíritos rebeldes foram trazidos aqui para a Terra desde a época da Atlântida. E até antes disso. E chegando aqui na Terra, adivinha, meus filhos, o que aconteceu, o que eles fizeram? Os crimes continuaram. Neste momento decisivo de transição planetária, inclusive na abertura desses portal que vai abrir no dia 22 de fevereiro de 2022, este é o prazo, sabe? É o prazo que eles tinham para se consertar. Porque muitos deles, nessa época, foram colocados, sabe como o quê? Como médium. Sabe por que foram colocados como médium? Sabe por quê? Porque sendo colocado como médium, eles podem trazer a palavra de Deus, do amor e da fraternidade, o Evangelho do Cristo. Trazendo o Evangelho do Cristo, eles teriam a missão de trazer muitos para a luz, inclusive muitos desses que eles prejudicaram em outros mundos e em outras encarnações que estão encarnados hoje aqui na Terra. Sim, meus filhos. E fizeram tudo ao contrário. E justamente esses espíritos endividados, o nosso Senhor Jesus Cristo, junto com Deus, deu a chance a eles de virem com faculdades mediúnicas expressivas. E também colocaram espíritos de alta hierarquia para trabalhar com eles. E também deram uma grande responsabilidade para eles. Muitos deles trabalham com o povo de Aruanda e de outras colônias. Muitos deles psicografaram livros maravilhosos que veio de Deus. Incorporam, canalizam, até mesmo com seres de outros mundos. Sim. Só que esses espíritos são espíritos rebeldes, reencarnados como médiuns. São inteligentes, estudam bastante, têm conhecimento. Mas, por causa desse poder, entre aspas, que Deus deu para eles, todos esses dons maravilhosos, bonitos, que não é deles, é emprestado, é um empréstimo para eles quitarem os débitos deles, aconteceu um probleminha. Esses filhos endividados ficaram vaidosos, ficaram arrogantes, egocêntricos,
orgulhosos, gananciosos. Ficaram metidos, sabe? Nariz em pé, o tupete levantado. Por causa de tudo isso que eles receberam de Deus, para trazer todo mundo para a luz. Muitos não percebem, meus filhos, não percebem, porque se ligam na fama, se ligam em tudo que foi trazido, mas esquece de ver como é que está a conduta desses médiuns, sabe? A conduta, o que eles falam, suas atitudes, seus atos. E a conduta, não está lá essas coisas. E quem não está na posição com Deus, quem não está fazendo reforma íntima, não percebe, porque muitos estão igual. Mas quem está na posição com Deus, quem está na posição com nosso Senhor Jesus Cristo, percebe. E já não vem gostando há muito tempo. Já não vem gostando há muito tempo. Tem médium por aí que foi muito usado por Deus para trazer a trama das trevas, a trama de magos negros, dos cientistas do mal, dos dragões, tudo através da psicografia, e a espiritualidade trouxe essa realidade através das mãos deles, com louvor, sabe? Mas ficaram, como eu disse, vaidosos, ficaram arrogantes, gananciosos, e a iniquidade tomou conta deles. Então, muitos desses, por exemplo, tem médium que a espiritualidade já não trabalha com ele há mais de 6 anos. Em média, 6 anos. Já não trabalha mais. E acha que está trabalhando, porque os espíritos das trevas se apossaram de tudo, a espiritualidade maior permitiu. E esses espíritos das trevas são inteligentíssimos, antigos, retardam a reencarnação por milênios ou séculos. E eles têm muito conhecimento e eles têm a arte de enganar. Então eles se mostram para esse médium como os mentores que o assessoravam. E eles imitam igualzinho e dão orientações. Dão orientações para o médium. E o médium acha que ainda está trabalhando com os espíritos da luz. E já não trabalha com eles há, em média, 6 anos. Já se afastaram. Com muita tristeza. Leiam a questão 495 do Livro dos Espíritos, que vocês vão entender o que esse negro velho está falando. Que os espíritos protetores se afastam do protegido quando as escolhas dele são outras, quando ele se afina e segue as investidas e as inspirações e as intuições que vêm dos espíritos inferiores. Porque muito a espiritualidade vem tentando há muito tempo, agora não vai dar mais. E essas máscaras estão caindo, porque essa mensagem que esse negro velho está trazendo aqui já está sendo trazida em outros cantos e vai ser trazida mais, não é só aqui. Quem estiver ligado com Deus vai entender o que esse negro velho está falando. Assim como tem outros médiuns que está acontecendo a mesma coisa. Médium homem, médium mulher. Tem uma médium mulher que a espiritualidade já não está com ela, em média, 8 anos. Já não está mais com ela. E ela acha que está. Porque esses espíritos estão se apresentando para ela igualzinho os da luz. E está falando coisa bonita. Porque eles não são bobo, né? Eles não vão querer ser pego. E eles falam coisa bonita, porque eles conhecem o Evangelho de ponta a ponta. E muitos desses não lê a Bíblia. E na Bíblia diz isso. Na Bíblia tem muita verdade. É a palavra de Deus, sim. O homem deturpou muita coisa? Deturpou. Deixou de botar muita coisa lá na Bíblia, tirou coisa, mas muita coisa que está lá veio da espiritualidade, vem de Deus. Tenha discernimento e quando você lê, você se liga a Deus e vê se aquilo lá foi mudado ou não, porque tem coisa lá que está na íntegra. E lá diz
que, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados, e muito bem enganados, porque está na sintonia com esses espíritos. Está arrogante, está impaciente, julgadora, muito julgadora. As críticas voltadas para a agressividade, voltadas para o julgamento, não críticas saudáveis. Lembre-se que Chico Xavier disse: aqueles que criticam de forma má não são os bons. Não são, não. Os bons não criticam. Os bons, minha filha, não fazem isso. Eles não criticam. E quem disse isso é o Chico, que Oxê tanto gosta, que Oxê tanto fala. Oxê não segue os ensinamentos de Jesus, e Oxê não fala tanto de Jesus, mas não segue. E Oxê não pega Chico como exemplo. Chico só está na tua boca. Ele não está nas tuas atitudes. Você não segue os conselhos de Chico. Você não imita Chico, nem Jesus. Chico, ele se mostrava, e a força moral dele era de acordo com a conduta dele. Era a conduta, a elevação moral e a força moral do médium. Porque já não basta mais só conhecimento e falar palavra bonita, e ter pilhas e pilhas de livro decorado na cabeça, e ter faculdade de engenharia, ou de medicina, ou de física, ou de química, faculdade de ufologia. Não adianta. Não adianta ter sucesso na profissão e o interior tá podre. O sucesso na profissão é porque você estudou muito, você é inteligente. Você é inteligente, você tem um magnetismo forte, você tem um carisma. Tem. Mas o interior está podre. Por isso, minha filha, que agora a sua máscara vai ter que cair. E quem vai te dar essa lição é Deus. E Deus vai te dar essa lição através dos seus instrumentos encarnados, que estão na posição com Ele, que estão fazendo a verdadeira reforma íntima, que estão se elevando, que estão evoluindo, que estão crescendo. Esses serão os instrumentos de Deus para fazer cair sua máscara. Você, do outro, que a espiritualidade da luz já não está com ele há 6 anos. A vaidade está muito grande, o tupete tem que baixar, o tupete está muito alto, sabe? A arrogância, o julgamento. E é preocupante porque muitos não percebem. É entristecedor. Mas vão perceber, porque as coisas vão se clarear, sabe? As coisas vão se clarear. E quem vai dar essa lição é Deus. Tudo que está acontecendo aqui é direção da espiritualidade, é direção de Deus. É direção de Deus. Então as coisas vão se ajustar. As coisas vão se ajustar. Vão. Porque só vai herdar a nova terra quem for fraterno, quem for humilde, quem for amoroso. Esses vão herdar a nova terra. Os orgulhosos, os arrogantes, os gananciosos, os julgadores, os que criticam de forma maldosa, xingando o outro, chamando o outro de pilantra, chamando o outro de mistificador salafrário, como os outros estão dizendo aqui, esses não merecem herdar a nova terra. Vai falar bastante da nova terra, sabe? Vai falar da nova terra, vai falar como é que vai ser, vai falar tudo da nova terra, mas não vai morar nela. Não vai morar nela porque todas as chances já foram dadas e as escolhas já foram feitas. As escolhas já foram feitas. E o seu coração está igual o coração de Faraó, bem endurecido, sabe? Que tem muito mais medo da peste do que de Deus. O seu coração está endurecido para Deus e para os seus irmãos. Porque Oxê é orgulhosa, porque Oxê não aceita nada acima de si. E é egoísta, porque quer tudo por Oxê. Acha que a espiritualidade te pertence. Não te pertence não, minha filha.
Oxê não é dona de nada. Oxê não é dona nem do Oxê. Oxê pertence a Deus e é justamente Ele que vai te dar o ensinamento que o Oxê necessita, porque há muito ele vem tentando, sabe, filha? Há muito ele vem tentando. É ajuste, é conserto, não tem implicância. Não, ajuste, conserto. E Deus está usando os seus para te exortar, para te trazer para as veredas da luz, para o caminho reto. Porque você já se desviou, não é só nessa encarnação, não. É há milhares, há milhões de anos que você já está desviada. E o outro desviado também, e muitos outros por aí, porque isso aqui que eu estou falando é para muitos. E as máscaras vão cair. E o portal está se abrindo. Aqueles que são agressivos, que estão numa faixa vibratória, num padrão vibratório, numa frequência inferior, numa frequência baixa, vai ficar mais agressivo, vai ficar mais violento, vai ficar mais julgador. Então, cuidado com o que o Oxê vai falar para um servo do Senhor, porque não pode tocar num profeta do Pai, num médium do Pai. Porque se o Oxê tocar num profeta do Pai, num médium do Pai, Oxê vai ser cobrada, porque está tocando em Deus. Lembra? Na Bíblia, não julgueis os meus profetas, não os maltrateis. Não maltrateis os meus ungidos, os ungidos do Senhor. E o Senhor está levantando os profetas, os médiuns de hoje em dia, como eram os de antigamente. Que tem que estar na posição com ele, tem que estar numa reforma íntima tremenda, que o Oxê não faz. O Oxê dá as suas próprias direções. Tem que ter discernimento. Tem que ter muito discernimento. Muitos médiuns estão sendo enganados por causa do seu livre-arbítrio, porque escolheram ser enganados. Escolheram entrar na faixa vibratória das trevas. E estão sendo enganados, porque o diabo está se mostrando para o Oxê como espírito de luz. E não é. E eles já estão longe do Oxê mas há muito tempo. Há muito tempo que já estão longe do Oxê. Há muito tempo que já não trabalham mais contigo. Há muito tempo. Muitos estão percebendo que a incorporação mudou, que a canalização mudou, que já não é mais como era antes. Muitos estão percebendo que já não era mais como antes. Porque eles fazem tudo muito bem, eles imitam muito bem, mas às vezes eles dão uma vacilada. Não tem espírito de luz aí, não. Há muito eles já não trabalham contigo. Então o ensinamento vem a partir do dia 22 do 2 de 2022. 22. E não é tudo no mesmo dia, é no decorrer do tempo. Então, aquilo que está no oculto vai ser revelado, vai ser mostrado, vai trazer vergonha, vai trazer muita vergonha, mas também vai trazer justiça, muita justiça. E a justiça é divina. E é em todos os campos, todas as áreas. Política, empresarial, artística, no dia a dia, na família, no trabalho, na faculdade, na escola. Em tudo quanto é canto. Então, meus filhos, o recado está dado. O recado está dado e é por ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz, que Jesus abençoe todos.
Louvado seja Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o povo de Aruanda. Graças a Deus. Meus filhos, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nego velho veio falar coisa séria. Pai Benedito de Aruanda. Filho, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é um infinito amor. Mas tudo tem limite, sabe, filho? Tudo tem limite. E quando os danos são grandes, quando os danos já são repetidos, de encarnação após encarnação, num planeta, aí vai para outro, aí Deus manda para outro planeta e continua os crimes, aí vai para outro, continua, vai para outro, continua, chega uma hora que Deus dá a última chance, sabe, meus filhos? Dá a última chance. E muitos desses espíritos rebeldes foram trazidos aqui para a Terra desde a época da Atlântida. E até antes disso. E chegando aqui na Terra, adivinha, meus filhos, o que aconteceu, o que eles fizeram? Os crimes continuaram. Neste momento decisivo de transição planetária, inclusive na abertura desses portal que vai abrir no dia 22 de fevereiro de 2022, este é o prazo, sabe? É o prazo que eles tinham para se consertar, porque muitos deles, nessa época, foram colocados, sabe como o quê? Como médium. Sabe por que foram colocados como médium? Sabe por quê? Porque sendo colocado como médium, eles podem trazer a palavra de Deus, do amor e da fraternidade, o Evangelho do Cristo. Trazendo o Evangelho do Cristo, eles teriam a missão de trazer muitos para a luz. Inclusive muitos desses que eles prejudicaram em outros mundos e em outras encarnações que estão encarnados hoje aqui na Terra. Sim, meus filhos. E fizeram tudo ao contrário. E justamente esses espíritos endividados, o nosso Senhor Jesus Cristo, junto com Deus, deu a chance a eles de virem com faculdades mediúnicas expressivas. E também colocaram espíritos de alta hierarquia para trabalhar com eles. E também deram uma grande responsabilidade para eles. Muitos deles trabalham com o povo de Aruanda e de outras colônias. Muitos deles psicografaram livros maravilhosos que veio de Deus. Incorporam, canalizam, até mesmo com seres de outros mundos. Sim. Só que esses espíritos são espíritos rebeldes, reencarnados como médiuns. São inteligentes, estudam bastante, têm conhecimento. Mas, por causa desse poder, entre aspas, que Deus deu para eles, todos esses dons maravilhosos, bonitos, que não é deles, é emprestado, é um empréstimo para eles quitarem os débitos deles, aconteceu um probleminha. Esses filhos endividados ficaram vaidosos, ficaram arrogantes, egocêntricos, orgulhosos, gananciosos, ficaram metidos, sabe? Nariz em pé, o tupete levantado. Por causa de tudo isso que eles receberam de Deus,
para trazer todo mundo para a luz. Muitos não percebem, meus filhos, não percebem, porque se ligam na fama, se ligam em tudo que foi trazido, mas esquece de ver como é que está a conduta desses médiuns, sabe? A conduta, o que eles falam, suas atitudes, seus atos. E a conduta, não está lá essas coisas. E quem não está na posição com Deus, quem não está fazendo reforma íntima, não percebe, porque muitos estão igual. Mas quem está na posição com Deus, quem está na posição com nosso Senhor Jesus Cristo, percebe. E já não vem gostando há muito tempo. Já não vem gostando há muito tempo. Tem médium por aí que foi muito usado por Deus para trazer a trama das trevas, a trama de magos negros, dos cientistas do mal, dos dragões, tudo através da psicografia, e a espiritualidade trouxe essa realidade através das mãos deles, com louvor, sabe? Mas ficaram, como eu disse, vaidosos, ficaram arrogantes, gananciosos, e a iniquidade tomou conta deles. Então, muitos desses, por exemplo, tem médium que a espiritualidade já não trabalha com ele há mais de 6 anos. Em média, 6 anos. Já não trabalha mais. E acha que está trabalhando, porque os espíritos das trevas se apossaram de tudo, a espiritualidade maior permitiu. E esses espíritos das trevas são inteligentíssimos, antigos, retardam a reencarnação por milênios ou séculos. E eles têm muito conhecimento e eles têm a arte de enganar. Então eles se mostram para esse médium como os mentores que o assessoravam. E eles imitam igualzinho e dão orientações. Dão orientações para o médium. E o médium acha que ainda está trabalhando com os espíritos da luz. E já não trabalha com eles há, em média, 6 anos. Já se afastaram. Com muita tristeza. Leiam a questão 495 do Livro dos Espíritos, que vocês vão entender o que esse negro velho está falando. Que os espíritos protetores se afastam do protegido quando as escolhas dele são outras, quando ele se afina e segue as investidas e as inspirações e as intuições que vêm dos espíritos inferiores. Porque muito a espiritualidade vem tentando há muito tempo, agora não vai dar mais. E essas máscaras estão caindo, porque essa mensagem que esse negro velho está trazendo aqui já está sendo trazida em outros cantos e vai ser trazida mais, não é só aqui. Quem estiver ligado com Deus vai entender o que esse negro velho está falando. Assim como tem outros médiuns que está acontecendo a mesma coisa. Médium homem, médium mulher. Tem uma médium mulher que a espiritualidade já não está com ela, em média, 8 anos. Já não está mais com ela. E ela acha que está. Porque esses espíritos estão se apresentando para ela igualzinho os da luz. E está falando coisa bonita. Porque eles não são bobo, né? Eles não vão querer ser pego. E eles falam coisa bonita, porque eles conhecem o Evangelho de ponta a ponta. E muitos desses não lê a Bíblia. E na Bíblia diz isso. Na Bíblia tem muita verdade. É a palavra de Deus, sim. O homem deturpou muita coisa? Deturpou. Deixou de botar muita coisa lá na Bíblia, tirou coisa, mas muita coisa que está lá veio da espiritualidade, vem de Deus. Tenha discernimento e quando você lê, você se liga a Deus e vê se aquilo lá foi mudado ou não, porque tem coisa lá que está na íntegra. E lá diz que, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados, e muito bem enganados, porque está na sintonia com esses espíritos. Está arrogante, está impaciente, julgadora,
muito julgadora. As críticas voltadas para a agressividade, voltadas para o julgamento, não críticas saudáveis. Lembre-se que Chico Xavier disse: aqueles que criticam de forma má não são os bons. Não são, não. Os bons não criticam. Os bons, minha filha, não fazem isso. Eles não criticam. E quem disse isso é o Chico, que Oxê tanto gosta, que Oxê tanto fala. Oxê não segue os ensinamentos de Jesus, e Oxê não fala tanto de Jesus, mas não segue. E Oxê não pega Chico como exemplo. Chico só está na tua boca. Ele não está nas tuas atitudes. Você não segue os conselhos de Chico. Você não imita Chico, nem Jesus. Chico, ele se mostrava, e a força moral dele era de acordo com a conduta dele. Era a conduta, a elevação moral e a força moral do médium. Porque já não basta mais só conhecimento e falar palavra bonita. E ter pilhas e pilhas de livro decorado na cabeça. E ter faculdade de engenharia, ou de medicina, ou de física, ou de química, faculdade de ufologia. Não adianta. Não adianta ter sucesso na profissão e o interior tá podre. O sucesso na profissão é porque você estudou muito, você é inteligente. Você é inteligente, você tem um magnetismo forte, você tem um carisma. Tem. Mas o interior tá podre. Por isso, minha filha, que agora a sua máscara vai ter que cair. E quem vai te dar essa lição é Deus. E Deus vai te dar essa lição através dos seus instrumentos encarnados, que estão na posição com Ele, que estão fazendo a verdadeira reforma íntima, que estão se elevando, que estão evoluindo, que estão crescendo. Esses serão os instrumentos de Deus para fazer cair sua máscara. Você, do outro, que a espiritualidade da luz já não está com ele há 6 anos. A vaidade está muito grande, o tupete tem que baixar, o tupete está muito alto, sabe? A arrogância, o julgamento. E é preocupante porque muitos não percebem. É entristecedor. Mas vão perceber, porque as coisas vão se clarear, sabe? As coisas vão se clarear. E quem vai dar essa lição é Deus. Tudo que está acontecendo aqui é direção da espiritualidade. É direção de Deus. É direção de Deus. Então as coisas vão se ajustar. As coisas vão se ajustar. Vão. Porque só vai herdar a nova terra quem for fraterno, quem for humilde, quem for amoroso. Esses vão herdar a nova terra. Os orgulhosos, os arrogantes, os gananciosos, os julgadores, os que criticam de forma maldosa, xingando o outro, chamando o outro de pilantra, chamando o outro de mistificador salafrário, como os outros estão dizendo aqui, esses não merecem herdar a nova terra. Vai falar bastante da nova terra, sabe? Vai falar da nova terra, vai falar como é que vai ser, vai falar tudo da nova terra, mas não vai morar nela. Não vai morar nela porque todas as chances já foram dadas e as escolhas já foram feitas. As escolhas já foram feitas. E o seu coração está igual o coração de Faraó, bem endurecido, sabe? Que tem muito mais medo da peste do que de Deus. O seu coração está endurecido para Deus e para os seus irmãos. Porque Oxê é orgulhosa, porque Oxê não aceita nada acima de si. E é egoísta, porque quer tudo por Oxê. Acha que a espiritualidade te pertence. Não te pertence não, minha filha. Oxê não é dona de nada. Oxê não é dona nem do Oxê. Você pertence a Deus e é justamente Ele que vai te dar o ensinamento que o Oxê necessita, porque há muito ele vem tentando, sabe, filha?
Há muito ele vem tentando. É ajuste, é conserto, não tem implicância. Não, ajuste, conserto. E Deus está usando os seus para te exortar, para te trazer para as veredas da luz, para o caminho reto. Porque você já se desviou, não é só nessa encarnação, não. É há milhares, há milhões de anos que você já está desviada. E o outro desviado também, e muitos outros por aí, porque isso aqui que eu estou falando é para muitos. E as máscaras vão cair. E o portal está se abrindo. Aqueles que são agressivos, que estão numa faixa vibratória, num padrão vibratório, numa frequência inferior, numa frequência baixa, vai ficar mais agressivo, vai ficar mais violento, vai ficar mais julgador. Então, cuidado com o que o Oxê vai falar para um servo do Senhor, porque não pode tocar num profeta do Pai, num médium do Pai. Porque se o Oxê tocar num profeta do Pai, num médium do Pai, o Oxê vai ser cobrada, porque está tocando em Deus. Lembra? Na Bíblia, não julgueis os meus profetas, não os maltrateis. Não maltrateis os meus ungidos, os ungidos do Senhor. E o Senhor está levantando os profetas, os médiuns de hoje em dia, como eram os de antigamente. Que tem que estar na posição com ele, tem que estar numa reforma íntima tremenda, que o Oxê não faz. O Oxê dá as suas próprias direções. Tem que ter discernimento. Tem que ter muito discernimento. Muitos médiuns estão sendo enganados por causa do seu livre-arbítrio, porque escolheram ser enganados. Escolheram entrar na faixa vibratória das trevas. E estão sendo enganados, porque o diabo está se mostrando para o Oxê como espírito de luz. E não é. E eles já estão longe do Oxê há muito tempo. Há muito tempo que já estão longe do Oxê. Há muito tempo que já não trabalham mais contigo. Há muito tempo. Muitos estão percebendo que a incorporação mudou, que a canalização mudou, que já não é mais como era antes. Muitos estão percebendo que já não era mais como antes. Porque eles fazem tudo muito bem, eles imitam muito bem, mas às vezes eles dão uma vacilada. Não tem espírito de luz aí, não. Há muito eles já não trabalham contigo. Então o ensinamento vem a partir do dia 22 de 2 de 2022. 22. E não é tudo no mesmo dia, é no decorrer do tempo. Então, aquilo que está no oculto vai ser revelado, vai ser mostrado, vai trazer vergonha, vai trazer muita vergonha, mas também vai trazer justiça, muita justiça. E a justiça é divina, e é em todos os campos, todas as áreas. Política, empresarial, artística, no dia a dia, na família, no trabalho, na faculdade, na escola, em tudo quanto é canto. Então, meus filhos, o recado está dado. O recado está dado e é por ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz, que Jesus abençoe todos.